Pescada, agora eu não posso parar de voar, porque o meu filho está na faculdade. Você certamente já ouviu essa frase entre tripulantes. Isso geralmente ocorre porque não há um planejamento para essa etapa da vida. Então, hoje, atendendo o pedido de um cliente nosso, a gente vai trazer aqui um cálculo de quanto que você deve reservar por mês para quando chegar essa fase do seu filho na faculdade, tudo já está garantido, você já está preparado para essa fase, sem ela desfalcar muito grande ali o seu salário. Vamos lá, vamos fazer o cálculo? Então é o seguinte: primeira coisa, eu escolhi aqui uma boa faculdade em São Paulo. A gente sabe que a gente tem faculdades aí online com preço muito pequenininho, não, mas eu estou falando de uma faculdade boa. Então eu vou colocar aqui uma faculdade de engenharia em São Paulo, em que a gente vê a mensalidade aqui quase R$ 4.500. Então a gente vai simular o seguinte: mais os custos que você tem do filho de se transportar, do transporte, de ele comer na faculdade, e então você tem aproximadamente R$ 6.000 de gastos mensais. Então, esse é o tipo de faculdade, 4 anos de uma faculdade de engenharia. Então, isso, arredondando para cima, aproximadamente R$ 300.000. Então, como que a gente faz essa conta? Então, quem eu vou trazer para você aqui nesse vídeo é a famosa calculadora financeira. Então, vamos pensar o seguinte: primeira coisa, que é o melhor cenário, ele acabou de nascer, então você vai fazer essa caixa da faculdade para ele durante 18 anos. Você tem 18 anos para acumular. Então, vamos lá, vamos fazer os cálculos, vamos colocar aqui o que você tem que fazer. Então, primeira coisa, você tem os 300 mil, que é o valor que você deve acumular no dia de hoje. Então, 300 mil, ele é o valor de hoje, e a gente vai colocar, porque o preço da faculdade não vai ficar 300 mil daqui a 18 anos. Então, a gente vai considerar que a faculdade vai aumentar no índice médio de inflação de 5% ao ano. Então, 5 é o I. E por quantos anos? São 18 anos. Daqui 18 anos que ele vai para a faculdade. Quanto que eu tenho que guardar, então? Valor futuro, está aqui, ó, R$ 722.000 em 18 anos, para você conseguir fazer a faculdade lá na frente. Então, agora que a gente fez esse primeiro cálculo, a gente vai ter que fazer um segundo cálculo. Quanto que eu tenho que juntar por ano para chegar nesses R$ 722.000? Então, agora é um outro cálculo. Vamos lá, vamos zerar os cálculos aqui, vamos zerar a calculadora. Então, agora é o contrário. Então, a gente vai ter esses R$ 722.000 como um valor futuro. Vamos lá. É o valor que você vai ter que juntar. Quantos anos você vai juntar? Você vai juntar em 18 anos. 18 anos. E qual é a rentabilidade? Eu vou colocar uma rentabilidade aqui de 10% ao ano. A gente sabe que em momentos como hoje, a gente está com 15%. Então, durante o caminho, você vai pegar alguns ventos de cauda aí. Aproveita para juntar quando tiver a taxa bem alta assim. E quanto que você tem que juntar por ano? Está aqui, ó. O PMT são R$ 15.800 por ano. Ou seja, se eu fizer uma conta bem aproximada aqui e dividir isso por 12, esse é o valor aqui que você teria que guardar mais ou menos por mês, em torno de R$ 1.300. Tá, esse daí é o cenário 1. E agora vamos pensar o seguinte: seu filho ainda já nasceu e tem 10 anos de idade, então você só tem 8 anos para guardar de dinheiro para o seu filho para a faculdade. Vamos ver como é que fica? Vai ficar mais difícil, mas vamos fazer o cálculo. Vamos zerar a calculadora aqui. Então, agora, você não vai ter que juntar mais 700 mil, porque são só 8 anos. Então, vamos ver quanto você tem que juntar primeiro. 300 mil é o valor presente que você tem. Então, vamos lá, você tem 5, continua com a inflação de 5, e agora são 8 anos, porque seu filho tem 10. Então, são 8 anos, qual é o valor futuro? Então, você precisa juntar 443 mil, desculpa. Vamos lá, então, e agora o próximo cálculo? 443 mil. Então, o 443 mil... Opa. Pode ser arredondado para cá. 443 mil vai ser o seu valor presente, o seu valor futuro. Está aqui. 10 é a taxa de juros. E agora a quantidade de anos são 8 anos ao invés de 18. Então você vai ter que juntar mais. Vamos ver quanto que você precisa de parcela por ano? R$ 38.000. Aí você vê que é muito mais, né? Então, esses 38, se você dividir ele por 12, esse não é o cálculo exato, mas só para ter um cálculo aproximado, você vai ter que juntar por volta de R$ 3.200 por mês. Então, lições do vídeo de hoje. Quanto antes você juntar,
melhor. Quanto antes você começa, fica mais fácil. E hoje você já consegue abrir uma conta para o seu filho desde que ele nasceu. A gente teve aqui um caso na Foquemos esse ano que o filho de um cliente nosso abriu conta com 6 dias de idade. Imagina só, vai ficar muito mais fácil. Você consegue fazer esse planejamento de faculdade o quanto antes você começa. Vambora, Manu. Tá livre um? Fogo no um. Partida normal. Sinal à esquerda. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.